Mas alguém quer fazer oração? Você vai fazer oração? Não vamos fechar os olhos. Levar nosso pensamento ao alto. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, em busca do aprendizado. Pai, agradecemos e te pedimos o auxílio e o amparo de todos os nossos anjos protetores, a intuição e a inspiração dos bons pensamentos, para que possamos ter um momento de aprendizado, debaixo da Tua luz, da Tua graça e da Tua proteção, Deus. Pai, nada somos aqui, nada podemos, se não for pela Tua vontade, se não for através da Tua permissão. Que toda a espiritualidade aqui presente, em auxílio e amparo a todos os nossos irmãozinhos desencarnados, que nos acompanham em busca do socorro, em busca do amor, em busca da compreensão e da paz, para seguir o caminho de encontro ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, rogai por nós que recorremos a Ti. Derramai sobre nós a Tua graça, não por merecimento, mas pela Tua misericórdia. Que nossos corações possam se comover diante da Tua palavra, Senhor, e o perdão venha fluir. Com a graça divina, nós te pedimos e te agradecemos por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que somos. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramai por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de agitar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. 120. 120? 120 das ofensas. Capítulo 14. Não falou, não?
Capítulo 10. Perdão das ofensas. Simeão, Bordetes, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-me não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar nossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparar estas palavras de misericórdia à prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos. E encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás, ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso conta as inúmeras vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos ao vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai esta palavra que vos dirijo da parte daquele, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos, como tendes necessidade de seres perdoados. E se os seus atos vos prejudicarem pessoalmente, é mais um motivo para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal cometido. Além de tudo, nenhum merecimento tereis senão perdoar-se sinceramente aos vossos irmãos as pequenas ofensas que vos fazem. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas suas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, do bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele. Não, separado. Espíritas. Isso, no Espírito. Se eu continuar com É espíritas. Sempre Espíritas, nunca vos esqueçais de que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vós dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, do bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsável pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode,
a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Esse outro também, né? Paulo, apóstolo, Léo 1861. Perdoai aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo com uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Será que em vós autoanalisando, não foste vós o agressor? Quem sabe se nesta luta que começa por uma simples bagatela e termina com uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto é uma razão a mais para seres indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitimos que foste realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenastes a situação com vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vos impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Neste caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmo que eles bem merecem. Quantos dizem: eu perdoo e acrescento, mas nunca reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Pode comentar, Cris. Porque eu estou sentindo que você tem alguma coisa a dizer. Perdão é uma coisa bem difícil, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis na vida, é perdoar. Pelo menos eu penso assim. A gente faz força, a gente conversa, a gente discute o assunto, mas fica difícil. Por isso que é uma coisa tão bonita, tão forte, que é difícil de se fazer. Né? Eu acho que quando a gente consegue perdoar realmente uma pessoa, a gente se vê livre de muita coisa boa. Conseguindo um pouco a alma da gente. Mesmo que a gente tenha que perdoar e, como é que se diz? Perdoa, mas
perdoa aquela pessoa, só que depende do caso, vamos dizer assim. Perdoa aquela pessoa, mas aquela pessoa simplesmente percebe, como é que se fala, um amigo, ou se não, uma pessoa que passou pela minha vida, e ela é perdoada. Só que ela segue o caminho dela, e eu sigo o meu. Né? Em paz os dois, só quer perder o perdão, tem que vir do coração. Né? É isso que eu tenho para falar hoje. Obrigada. Tem alguém que quer mais comentar? Quem que tem facilidade de perdoar ensina pra gente? Às vezes, assim, não é nem uma questão de uma facilidade de perdoar, né? Mas eu acho assim que Deus vem nos encaminhando, né? Nos mostrando assim, no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, né? Essas ofensas que a gente não soube trabalhar, que a gente carregou. Mas eu acho que de uma certa maneira, até o final da nossa vida, assim, da nossa trajetória, eu acho que Deus nos carrega assim, para que esse perdão aconteça, né? Antes que a gente deixe seguir e parta para uma vida espiritual. Então eu acho que assim, tem tudo à mão de Deus, assim, conduzindo a gente para esse caminho. Que essa é uma coisa que o Maurício falou, é muito difícil assim, da gente perdoar quando a gente se magoou, quando a gente se machucou com a pessoa. É difícil, mas eu acredito assim, que Deus encaminha a gente para esse perdão, né? Porque, na verdade, assim, o que a gente vem entendendo com o nosso estudo é que a gente não está aqui para criar inimizades, né, com as outras pessoas, a gente não está aqui para ser mais do que outras pessoas, né? A gente está aqui para um aprender com o outro, se ajudar, a gente se ajudar um ao outro, para todos nós, assim, ter o crescimento por igual, né? Então, assim, isso que Deus quer de nós, que nós, assim, servimos, né, uns aos outros, né? Eu falo, assim, que Deus encaminha, assim, para esse perdão, porque, assim, isso aconteceu, assim, comigo, né? Eu fui casada durante 20 anos, né? Um casamento, assim, muito difícil, né? Meu ex-marido era uma pessoa muito difícil de se lidar. Tanto é que, assim, ele não se dava com a família, não tinha amigos, não tinha ninguém. E, assim, durante a vida que a gente teve junto, assim, cada tempo que foi passando, assim, eu fui me magoando muito com ele, ele foi me ferindo muito, assim, mas eu fui aguentando e quando realmente eu resolvi me separar, porque já não aguentava mais, né, tanta ofensa, tanta humilhação, e aí resolvi vir para o Japão e ele ficou no Brasil, né? E resolvi vir porque, assim, era uma distância bem longa, bem, assim, que não ia ter aquele convívio, assim, né? Porque mesmo lá no Brasil eu já tinha me separado uma vez, mas sempre a agressão vinha, sempre tinha o convívio, sempre as ameaças, sempre as coisas, e eu já pedia sempre a Deus, assim, uma ajuda para estar livre daquele sofrimento, né? Que para mim era um sofrimento, me causando muita dor, muito ferimento. Então resolvi vir para cá e vim com o coração assim, com o coração machucado, mas um coração também revoltado, cheio de mágoa, revolta, desejo de vingança, né? Cheio assim desse sentimento ruim, né? E esse sentimento ruim veio todo comigo para cá. E assim, me fazia sofrer muito, mas eu não conseguia perdoá-lo, né? Por tanta coisa assim que ele fez passar, e eu não conseguia perdoá-lo de jeito nenhum. E continuei a vida aqui com muito, assim, com esse sentimento muito ruim que, assim, não traz pra gente coisas boas. Quando a gente tem esse sentimento ruim dentro do coração, nada de bom vem pra gente, né? E através disso, eu conheci esse ensinamento do Evangelho. Então fui aprendendo, né, essa parte aqui do perdão, fui aprendendo porque, né, que eu deveria te perdoar, que eu teria que perdoar para limpar meu coração, tirar esse sentimento de mim, né? Então isso foi assim acontecendo aos poucos, né, eu distante dele,
mas assim, tentando buscar esse perdão, tentando passar por cima de todas as coisas, esquecer, né? Deixar lá no passado, esquecer tudo aquilo, tocar a minha vida para frente, né? Ser uma nova pessoa e tirar todas essas mágoas, né? Então fui trabalhando assim e realmente assim, foi aliviando, igual o Maurício falou, né? Quando a gente consegue perdoar, é como se um peso grande, né, saísse assim de dentro da gente, uma coisa assim enorme que a gente carrega, aquilo aliviasse, né? A gente se sente mais leve. Então eu comecei a me sentir assim a partir do momento que eu comecei assim buscar, né, trabalhar assim esse perdão e também entender que o que eu passei com ele foi um grande aprendizado para mim, que eu precisava daquilo. Aquilo que eu julgava o sofrimento, para mim, na verdade, era uma lição, que no momento eu não estava entendendo. Mas com o passar do tempo, eu estudando, então aquilo foi clareando. Era preciso daquilo, era preciso eu passar por aquilo para eu aprender muita coisa, né? Que aquilo foi muito importante para mim. Então, ao mesmo tempo, em vez de sentir raiva, o ódio dele, eu comecei a sentir gratidão por ele estar na minha vida, por ele ter feito passar o que eu passei, né? Porque através disso eu aprendi muita coisa, né? Então, em vez de eu ter esse sentimento, eu comecei a ter gratidão por ele. Mas, infelizmente, ele ficou assim, por essa conduta de vida dele mesmo, assim, de carregar muito ódio, assim, não se dar com as pessoas, ele acabou adoecendo. Ele acabou adoecendo lá no Brasil, contraiu um câncer, né? E assim, o seu estado foi se agravando, e eu aqui, ele lá, e eu cheguei a conversar assim, muitas vezes com ele por telefone, né? E assim, já não sentia mais aquele rancor no momento, eu só queria ajudá-lo, passar assim, uma mensagem boa, sempre assim, de otimismo, sempre para procurar levantar o astral dele. E aí eu falo assim que Deus conduz as coisas, porque no final do ano passado, que eu estive no Brasil, eu falo assim, hoje eu falo assim, nossa, eu fiz uma coisa assim, que eu fui para o Brasil sem dinheiro nenhum, eu não tinha dinheiro para ir, né? E mesmo assim eu fui. Eu falo que como que Deus encaminha as coisas pra gente, porque se hoje eu parar e pensar bem assim, eu falei, nossa, mas aquele dinheiro que eu não tinha condições de ir para o Brasil. E eu fui, mesmo sem o dinheiro, eu fui, alguma coisa dentro de mim falou, você tem que ir e tem que ir agora, né? O mais rápido possível. Com dinheiro, sem dinheiro, você precisa ir até lá, né? E justamente eu fui, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter condições, e tudo se encaminhou, tudo ajudou, né? Porque, assim, tem toda uma espiritualidade trabalhando ali para que eu fosse ao encontro dele, né? E desse a ele essa oportunidade, para que nós tivéssemos essa oportunidade desse reencontro, né? Da gente poder se pegar na mão, da gente poder se abraçar e dizer, assim, que um perdoa o outro, né? Ele me pediu muito perdão, né? Pelas coisas que ele me fez. Pediu assim, muito perdão, me agradeceu muito, né, pelos filhos que nós tivemos, por todas as coisas assim, bonitas que, apesar de tudo, a gente teve momentos bons, né? Então me agradeceu muito disso tudo e pediu que eu perdoasse, né, de todas as coisas. E eu disse a ele também, né, que me perdoasse assim pela minha incompreensão, que talvez o que ele tenha feito para mim talvez foi uma incompreensão minha, né? Então foi um acerto de contas ali, né? E assim eu senti meu coração aliviado, como ele também deve ter sentido assim o coração dele bem aliviado. E eu voltei para cá e no mês passado ele partiu de volta, né, para a parte espiritual, né? Então eu digo assim como lição própria, né? Às vezes a gente fica assim, não quero perdoar, mas Deus conduz a gente a isso, né? E hoje eu penso assim que eu precisei ter esse estudo antes, eu precisei trabalhar meu coração, ele precisou passar por uma doença assim, por uma coisa muito grave, então ambos sofreram dos dois lados, mas o que poderia assim acabar, né? Um partir revoltado e o outro também ficar revoltado, Deus trabalhou em cima disso, né?
Eu acho que tudo foi um trabalho de Deus, assim. Ele, com o sofrimento dele, com o corpo físico dele, ele conseguiu entender, assim, que ele precisaria de pedir perdão, né? De ser perdoado também. E eu, da mesma maneira, estudando o Evangelho aqui, assim, aprendendo, tendo essa compreensão. Então, eu acho que, assim, que Deus nos encaminha para esse perdão sempre, né? Eu acho que o perdão por si assim, incondicional, perdão incondicional, tudo mais que acontece na vida, só pelo fato de você conseguir perdoar, você vai conseguir essa paz interior, essa vida, tranquilo. Mas também o perdão tem um outro lado que você, se você realmente saber perdoar, você, pela própria lei da reencarnação, você está reparando em muitas coisas, né? Então, o perdão tem uma abrangência muito enorme, né? E aí posso tirar? Pode. Não é? Mas eu acho. Olha o acidente que eu Por que a gente não consegue perdoar? Vamos pensar. Eu vou escrever aqui. Assim, não precisa ser assim o que é. Eu não consigo perdoar, eu não consigo. Não, assim, por que será que é difícil perdoar? A Maria do Meu falou, né? Ela falou, né? Mágoa. Não é? Então, vou colocar aqui mágoa. Mas, por que a gente não consegue perdoar as pessoas? Eu, por exemplo, sim, realmente eu não fico com raiva, mas eu sempre acho assim ainda, mas ele é culpado, ele está errado, né? Então, é errado, ele é errado, né? Está errado. Que mais assim? A gente, sentimentos, coisas que a gente não consegue perdoar. Né? A pessoa, por exemplo, deve dinheiro pra gente não consegue perdoar porque ele tem, né? Ela deve, né? Deve, dívida, tem dívida comigo. Cazu, Né? Me deve. Traição, olha. Não é uma coisa difícil. Não é traição. Vou botar aqui então, traição. O que mais? Não precisa ser assim, seu. Eu não vou falar, eu fui traído. Não tem isso, assim. Cazu, agressão física. Agressão. Né? Essa energia realmente é difícil perdoar, né? Né? O que é, por exemplo, domina os seus sentimentos, as suas emoções, a sua raiva, né? Você consegue perdoar depois, talvez, também na hora, aquela raiva vem e você se perde, vê um véu na sua frente que você não enxerga nada. Raiva. Você não tem, eu tenho isso, eu tenho muito isso ainda. Eu sempre preciso controlar na hora, mas aquela coisa vem e não consigo pensar em mais nada. Quer dizer, perdoar é a última coisa. Raiva também, não é? Mais? Humilhação. Maurício? Lembranças. Lembrança. Não é? Aí vai embora. Tem mais Decepção, Cazu. Decepção. Decepção. É. E quando alguém agride o filho da gente? Decepção. Né, Diogo? Eu tô Humilhação. enxergando, não acredito. Humilhação. Foi humilhado e não consegue perdoar. Não, depende da pessoa, né? E assim vai embora. Tem mil e algumas razões para a gente não perdoar, né? Não é verdade? Mas enquanto a gente estiver com esses sentimentos aqui, com as causas, você sabe que essas causas, e está aqui, nessa lousa, não importa onde você vai na vida, mas se você levar isso aqui ainda, vai ser difícil. O seu paradigma não vai mudar, você vai mudar de ambiente, você pode mudar de lugar. Mas o seu paradigma você não vai conseguir perdoar ainda, por haver essas coisas, não é? Então, uma coisa que
assim importante é a gente ter que esquecer o passado. Não é? Então, a vida é que nessa lousa aqui. Para a gente escrever uma nova experiência, um novo fato, é preciso o quê? Esquecer, apagar então a vida, que nem essa lousa aqui, a gente fica apagar essas coisas. Não é? Quando ela parar, aí sim a gente tem espaço para colocar novas virtudes, trabalhar em novos sentimentos, não é? Então, fala que a vida é que nem uma lousa, né? Para se escrever, ter novas experiências, precisa apagar. Esquecimento é necessário, né? Já foi, já foi. Vamos viver o aqui e agora. Isso aí é uma coisa que eu vi, associei assim de manhã, falei, nossa, mas é isso, né? A gente precisa, a gente coloca muita coisa na cabeça da gente e a gente não concentra em coisas, né, mais banais assim, deixa livre a mente, sabe? Eu penso muito sim, uma coisa, tem um fato, eu começo a analisar de tudo quanto é ângulo esses fatos, e fica assim, para, não pense em nada. Deixa acontecer, deixa fluir. Né? Então, quer dizer, eu já estou tentando, já é passado já. Então, não é? Uma coisa que eu penso agora, então, mas já é o seguinte, já é o meu presente. Então, deixa para lá, deixa fluir. Esquece, senão meus pensamentos, as coisas ficam, eu sou assim, sabe? Fico remoendo, às vezes, muita coisa do passado, isso. Tira onde você vai ver, você fica meia hora lá, você está pensando uma coisa que não tem nada a ver. Tá? Então esses esquecimentos assim é necessário na nossa vida. Então a gente tem que procurar viver aqui e agora. Colocou um monte de coisas aqui também, né? Um exemplo, realmente tudo isso a gente está carregando, né? Mas o que realmente é isso daqui que ele colocou, por exemplo? Ele colocou humilhação, decepção, raiva. Mas tudo isso aqui já não é uma sinal de inferioridade que a gente traz dentro de cada um de nós, né? Então, ao mesmo tempo, se a gente for questionar exatamente por isso, vamos tentar concluir esse pensamento. Nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Todo mundo aqui, de alguma forma, está reparando as faltas. Então, a gente não pode esquecer exatamente isso. Mundo de provas e expiações. Porque fala que o mundo da felicidade ainda não se encontra aqui. Esse não é o momento. Então, a gente achar que, de alguma forma, a gente vai encontrar felicidade é uma ilusão. A gente pode encontrar a verdadeira paz que os Espíritos já nos ensinam, né? Já não seria uma grande felicidade para vocês a partir do momento que você não sofre mais por não ter aquele vício, você não sofre mais por ter a tentação, você não sofre porque a tristeza não encontra lugar no coração. Isso já é uma paz muito grande dentro de cada um de nós. Então isso daqui já é uma virtude que pertence aos bons espíritos, aos espíritos iluminados. Então, no mundo de provas e expiações, a gente está aqui para reparar as nossas faltas, porque nós ainda somos seres que trazem ainda as suas inferioridades morais. Então é natural que a gente se decepcione, é natural que a gente se sente humilhado, é natural que a gente tenha tristeza, mas tudo isso são características que nós estamos trazendo, exatamente para que nós possamos trabalhar isso daqui. Né? Sem isso daqui, se a gente não sofresse por isso, já não seria mais uma provação. Né? Agora, estava ouvindo o Divaldo Franco falar, por exemplo, ele fala assim, sabe qual é a condição de um mundo mais inferior do que a Terra? Não é o mundo lá de provas e expiações. Provas e expiações seria a Terra. Mas um mundo, vamos supor, um grau mais inferior do que a Terra, seria um mundo de dor e provação. Ou seja, tudo é dor.
Lá tudo é dor. Lá as pessoas não andam, elas se rastejam no chão. Então você vê a própria condição de como que é o grau de inferioridade que cada um carrega. Portanto, essas pessoas não têm acesso ainda a sentimentos, têm acesso somente a instintos. Hoje nós temos nossos instintos, nós somos de alguma forma submissos a ele, nós podemos mudar isso daí de alguma forma. Então a gente entende que nós estamos caminhando nessa eternidade. Chico Xavier fala assim que, na verdade, esse período de sofrimento que às vezes as pessoas passam no mundo espiritual, ou seja, quando fala assim no mundo para mim, seja um período de erraticidade, de uma encarnação para outra. Aquele momento que você, de alguma forma, repara todas as faltas que você cometeu aqui na Terra. Você tem aquele entendimento de tudo aquilo que você passou. Imagine, por exemplo, que nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos sendo assistidos por milhares de espíritos aqui, que desencarnaram. Mas veja o exemplo que a Marina deu. De repente, um bem que vem para a nossa vida de alguma forma, a gente realmente passa por uma dificuldade. É uma luta muito grande a gente viver, né? Que ela passou. Mas a gente imagina como que é também esse alívio para uma pessoa que desencarnou e não levou esse peso todo com ela. Imagina o estado de como seria a gente desencarnar por um mundo espiritual com essa mágoa, buscando perdão. E quantos espíritos não buscam essa oportunidade? Agora, um exemplo que eles colocam, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma lâmpada, tá? Não é bem assim. Uma lâmpada mais bonitinha. Tá? Ela tá aqui só na lâmpada mesmo. E ela vai reduzindo. Tá? Então o que acontece? Essa aqui, vamos imaginar que isso aqui seja um espírito. No mundo espiritual. E a gente vai imaginar que isso aqui essa aqui vai ser uma lâmpada de, vamos supor, 100 watts, né? E essa aqui vai ser somente de 20. Vamos supor assim. E aqui é como se a gente colocasse sobre ela um abajur. E essa daqui não. A expansão dessa aqui ela é muito maior, ela ilumina muito mais. E esse aqui vamos supor que seja um espírito desencarnado. O que acontece? Aqui o espírito está vivendo somente a sua condição de sentimentos. Imagine que esse espírito aqui, se ele conviver com espíritos bons, o que ele tem de orgulho aqui, de alguma forma, veja quanto ele vai incomodar as outras pessoas. Imagine que entre as pessoas calmas, tranquilas, existe uma pessoa gritando. Vê que como incomoda o grito dessa pessoa. Se o espírito é energia, ele é luz, imagina o que ele não causa então com a sua moral, vamos dizer assim, a sua inferioridade moral. Por isso que falam que os bons vivem entre os bons. Por isso que falam no Evangelho que nós, de alguma forma, já vivemos em outros mundos, mas pela nossa moral baixa, a gente foi expulso. Então nós estamos aqui hoje. Então quer dizer, imagine que na Terra, vendo um mundo primitivo, onde as pessoas têm sentimento de orgulho, onde as pessoas têm as suas leviandades, as suas vaidades, né? As suas fraquezas, de alguma forma. Imagine que todas essas inferioridades estejam aqui. Vamos supor aqui na Terra. Né? E aqui está cheio de espíritos. Assim, que pensa assim. De alguma forma. Agora, imagine que você venha para cá. Esse espírito venha para cá. Como é que ele vai ficar? Não vai ficar perturbado? Por quê? Porque aqui está cheio. Você tem orgulho, os outros têm muito mais do que ele. Então, como é que a gente vai reencarnar aqui na Terra dessa forma? Com tanta inferioridade que a gente tem? Impossível. Acho que a gente tem a mesma coisa. Se a gente entrar dentro de um hospício, todo mundo gritar, todo mundo bater, todo mundo xingar, agredir um outro, você não aguenta 5 minutos, você fica louco. Né? Exatamente como se fosse isso aqui. Então, o que acontece? A gente recebe um abajur, uma coisa de proteção, que vai diminuir a potência nossa para 20, ou talvez só para 10. Então, vamos colocar só 5. Porque aí a luz vai ficar fraquinha.
Por quê? Porque aqui você recebeu o quê? Um corpo. Esse corpo aqui agora. E quando eu estou nesse corpo, eu limito o quê? A minha visão, a minha audição, o meu sentido. Agora, então, eu tenho aqui, essa tela aqui, ela traz o quê? Ela me dá proteção. Então tem os espíritos aqui, mas eu não estou vendo eles. Por quê? Porque tem uma proteção. Agora tira isso daqui para você ver. Aí você vai ver tudo isso daqui ao redor. Você entra em estado de perturbação. Então, para que você não entre em estado de perturbação, você de alguma forma precisa liberar a sua moral. Você precisa se tornar uma luz sem feminilidade, uma luz sem poeira. Porque quando você tira a sua poeira, você ilumina a luz, então de alguma forma você não conecta mais a essas feminilidades. Porque é lei de afinidade. Entende, por exemplo? Então é mais ou menos assim. Se você for para a selva, por exemplo, você tem que vestir uma roupa apropriada para ir para a selva. É como se fosse assim. Então o espírito, para reencarnar aqui na Terra, ele precisa. Então ele está trazendo, às vezes, a sua moral. Ele é um espírito aqui expansivo. Quando a gente é espírito de alguma forma, a gente sente mais a felicidade, a gente sente mais a paz interna, a gente sente mais também o nosso orgulho. A gente sente a dor do arrependimento, ela é muitas vezes mais do que nós sentimos aqui como encarnado. Porque nós temos essa proteção aqui de alguma forma e nós colocamos emoções que tem o corpo. É dessa forma que a gente tem. Então a gente tem, mas tudo é proporcionado aqui, pelos sentimentos. Se existe o sentimento de orgulho, ele vai produzir aqui no corpo raiva, vai produzir ódio, vai produzir mágoa. Então, na verdade, isso aqui está demonstrando que ainda lá dentro do espírito tem o orgulho. Então, um espírito que de alguma forma encarna na Terra, se ele não tiver esse envoltório, ele não consegue. Imagina, de alguma forma. Por que fala então de perdão? O perdão, na verdade, não é algo que você vai dar às pessoas, mas é uma mudança de atitude da nossa parte. Porque o fato de eu não perdoar as outras pessoas, se eu criar mágoa das outras pessoas, não é porque as pessoas fazem as coisas erradas, é porque de alguma forma eu me ofendo a elas. Eu vivo muito no mundo externo, não no mundo interno. Porque se alguém pegar essa caneta e jogar fora, ela só vai me doer quando? Quando eu disser que é minha. Quando eu achar que isso daqui me pertence. Quando eu achar que eu sou dono da verdade de alguma coisa. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente sempre, de alguma forma, estamos colocando como certo de alguma situação. Não, porque isso é certo. Então, se a gente for para certo, a gente não quer ser contrariado por ninguém. Ninguém pode dizer o contrário daquilo que a gente afirma. Porque senão, o orgulho lá se atiça. Então, de alguma forma, essas dores que vêm para todos nós, essa mágoa, faz com que a gente possa refletir. Porque quando a gente vai contra elas, gera dor, gera sofrimento. E é por isso que a gente entra em atrito. E a gente vai entrando em atrito, até o momento que você não aguenta mais. Faz o que você quer então. Aí no momento que a gente permite que as pessoas façam o que ela quer, aí as coisas caminham. Porque você está nadando contra a correnteza. Você não está nadando contra a natureza divina. E o mundo não pode fazer a nossa vontade porque são milhões de espíritos, vamos dizer assim. Né? Se a Terra tem 8 bilhões de pessoas, imagine espiritualmente. Tem 32 bilhões de espíritos aqui esperando uma oportunidade para poder encarnar na Terra. E é o que o Espírito falou. Se eu estivesse aqui na Terra e tivesse uma reunião como vocês estão, quanto sofrimento não teria me livrado? Né? Lá. Porque se eu soubesse que era assim. Então, quando a gente está aqui neste corpo, iluminando, assim, tá bom. Você está passando pelas dores, mas não se compara com a dor aqui, ó, do Espírito. Então, é só 5 vasos para diminuir a tua potência, o teu orgulho, a tua bondade, porque senão, assim. Mas o que acontece então com os médios? Vamos supor aqui. Vamos supor que tem um vazou aqui um pouquinho. O médium é aquele que, de alguma forma, ele faz comunicação entre o mundo espiritual. Não é isso? E quando ele começa a enxergar, então, ele tem suas dificuldades, mas ele começa a enxergar, e se ele está numa vibração baixa, o que ele começa a enxergar? Só coisas
Então ele começa de alguma forma sentir mais essa presença. Por quê? Porque também é um espírito, só que ele tem essa faculdade. Então o corpo dele tem o corpo, mas também ele tem essa faculdade de conectar com o espírito. Então, como eles falam, às vezes o médium ele está na festa, ele fica mais feliz do que todo mundo. Né? Se ele vai no velório, ele fica mais triste do que os outros. Se ele vai no casamento, ele fica mais feliz do que o outro. E é sempre assim. Então ele se explode mais, porque ele tem esse canal, de alguma forma. Ele sente um grau maior nessa condição. Então, tudo isso aqui de alguma forma, a gente deve estar refletindo. Para que, quando a gente parte do mundo espiritual, a gente tem essa consciência, essa necessidade de perdão. Porque os espíritos que manifestam que se manifestam no estado de desequilíbrio muito grande. Mas era desequilibrado aqui na Terra? Não. É porque nessa condição de espírito, a dor é muito intensa. E é como eles falam, vocês também não são capazes de avaliar a felicidade de um espírito quando você reencontra alguém que você ajudou na Terra. Vocês não têm capacidade de avaliar esta felicidade, de reencontrar alguém que você pôde ajudar. E aqui naquele momento que ele pensa que tudo aqui é simpático, ou seja, tudo é uma potência muito grande, imagina um pouquinho do sentimento de amor que você conseguiu amar. Isso se transforma numa felicidade muito grande. Eu falo, isso aqui é capaz de enxugar muitas lágrimas da sustentação. E é por isso que os espíritos, quanto mais eles se elevam, mais eles se iluminam, mais eles buscam aqueles que sofrem. Buscam também iluminar o caminho daqueles que não estão. Porque é fazendo bem que eles se elevam. E de alguma forma, para a gente crescer no bem, é onde a gente há a necessidade do trabalho, da superação. Então a gente entender que se hoje nós estamos sofrendo por alguma coisa, por alguma decepção, já é indício que nós estamos progredindo bastante. Então não é motivo de revolta, mas é motivo de felicidade. É como o Espírito dele fala, que bom que estou passando pela prova. Eu espero que eu consiga superar essa prova. Só isso, mas que bom que estou sofrendo, que bom que estou sofrendo. Porque essa é a minha necessidade. Só que o que acontece com o encarnado? Vamos fugir da prova, vamos fugir do sofrimento. Não, na verdade não é. A gente busca Deus, dá-me força para me superar as minhas lutas, as minhas dificuldades. Não fugir de ti mesmo. Porque o que adianta você retornar? Você não tirou a poeira, você reencarnou, mas a poeira não tirou, o que adiantou? Ou seja, continua ainda com orgulho, com vaidades, com leviandades, ou seja, continua como um espírito sofredor. Ou seja, vai sempre se machucar, vai sempre precisar trabalhar perdão, porque o verdadeiro perdão não conheceu. Então, é nessa condição que a gente precisa ter. Que na verdade o perdão não é uma questão que a gente vai dar para as pessoas, é uma mudança de atitude da nossa própria parte. Né? Então, se eu não consigo, se eu me magoei com alguma pessoa, é porque eu aceitei isso daí. Né? É porque dentro de mim existe aquilo, não que a outra pessoa. Porque a gente está aqui não para viver a vida da pessoa, a gente está aqui para viver a nossa. Né? Então, vamos supor, eu nem conheço o Kazu, por exemplo. Ele faz qualquer coisa, só diz respeito somente a ele. Mas a partir do momento que eu falar que ele é o meu amigo, aí já não é mais. Então, quer dizer, a partir do momento que eu assino um compromisso com ele, eu de alguma forma eu quero que ele faça aquilo que eu quero. E aí, de alguma forma, é assim que a gente faz. Ou seja, meu orgulho já impõe alguma coisa sobre a outra pessoa. Sendo que o caminho que nós temos não é com o outro, é com a gente mesmo. Tentar ser feliz. É como ele fala, se você, o Espírito fala, nessa condição, o Espírito está aqui para trabalhar a sua moral. A partir do momento que você para de olhar para você e procura se preocupar com o outro, você está dando a Deus a sua felicidade. Você diz para você mesmo que você não quer ser feliz. Então é o momento que você para, onde a poeira continua. Então, para que a gente possa limpar a poeira, é necessário que a gente reencarne, mas a gente reencarne no corpo, por quê? Porque daqui a gente não pode vir exatamente dessa forma. Porque senão a gente não está de perturbação muito grande. Imagina aquelas pessoas que quando reencarnam, quando o Chico Xavier encarnou, como o caso do Chico Xavier, como o Divaldo Franco, essas pessoas que têm uma mediunidade, uma faculdade assim bem aflorada, veja o estado de perturbação que ficou.
Porque vê ao redor dele aquele monte de espíritos. Mas eram almas mais Mas preparadas. no caso eles vieram sem essa proteção, tipo assim, né? Oi? No caso eles vieram sem esse abajur que você falou, né? É, esse abajur é o corpo, né? Aham. Tudo exemplo. Tá. Mas é como ele fala, esses canais aqui, como eu falo, né? É como se ele tivesse a mediunidade. É quando a pessoa tem a médium. Então ele faz conexão com o mundo espiritual de forma que ele tem as suas faculdades. Então, quer dizer, quando ele tem essa conexão com o mundo espiritual, ele sente essa presença aqui, essa massa de espíritos. Agora, conforme o grau que ele já se elevou, essa massa também não alcança mais ele. Então, quer dizer, tudo isso faz com que ele, de alguma forma, se eleve cada vez mais. Essa lâmpada cada vez mais forte. Porque hoje que essa lâmpada aqui voltar a se tornar 100 de novo, mas sem poeira, ela não precisa mais de corpo. Por quê? Porque ela já é igual ao espírito. Né? Então, no livro Espírito da Verdade, por exemplo, ele fala assim, chega um determinado momento que você não reencarna mais. Por quê? Porque você já é igual ao espírito. E é nesse momento, por quê? Porque você não tem mais necessidade dessa proteção. Por quê? Porque você já não se nada. E onde há luz, não há sombra. Como se a sombra seria o quê? As imperfeições morais que nós temos. Então chega um determinado momento que você é uma lâmpada de 100, você passa para ser outra de 100 imediato. É como ele fala, de uma encarnação para outra, é imediato nos mundos mais elevados que a Terra. Então não há essa necessidade. Então, nos mundos inferiores, imagina que é um período de erradicidade como porque de uma encarnação para outra, a gente passa por um processo de desmutação. De tudo aquilo que pertence à Terra, fica na Terra. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ficar nesse processo de depuração. Então a pessoa desencarnou, vai reencarnar novamente, ela precisa passar por um período de erradicidade maior ou menor, conforme as ilusões que ela levou nessa Terra. Porque muitos espíritos aí estão levando nome, estão levando cargo, estão levando poder, estão levando dinheiro, está preso às suas coisas materiais. Então, enquanto ele está preso a tudo isso, ele não consegue. Ele vai reencarnar de novo, vai reencarnar como a mesma pessoa? Não, ele tem que recomeçar novamente. Então, esse processo também é relativo, que a gente vai aprendendo. Então, essa questão, no caso, colocou dos nomes aqui, é exatamente isso. São as nossas inferioridades. Agora, para que a gente possa mudar isso de alguma forma, a gente precisa buscar o conhecimento. Porque quando a gente passa a conhecer, mudanças de atitudes, é onde a gente então supera mais fácil essas marcas. É porque a gente não vê mais o erro das outras pessoas, a gente vê o erro na gente mesmo. Né? Então eu vejo assim que eu sempre, esse mundo sempre foi errado para mim. E quando eu percebi que o mundo continuou como um mundo, onde eu já não tinha mais força para voltar para o mundo, aí você é obrigado a voltar para dentro de você, porque é uma coisa muito grande. É engraçado, né? Você falou que acho que a maior felicidade para nós mesmo realmente é a paz de espírito, né? E caiu bem certinho com o final da lição, que diz: feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se, nada tenho contra o meu próprio. Quer dizer, que felicidade pra gente, né? A gente ter essa paz, poder. Acho que isso sim que é a maior felicidade, né? Porque, como você disse, né? O problema nunca tá nos outros, o problema é a gente, né? É verdade. Porque vamos supor que o espírito tem que trabalhar de alguma forma a humildade dele. O espírito ele quer isso. Ele tem uma mancha aqui, uma poeirinha aqui na lâmpada dele aqui. E você que essa lâmpada tem que limpar isso daqui. E para mim limpar isso aqui, precisa reencarnar uma vez na Terra para trabalhar a minha humildade. Como é que ele vai reencarnar aqui na Terra para trabalhar a humildade? Vamos dizer, que tipo de corpo eu queria reencarnar nele? Qual seria o corpo desse espírito? Será que a gente faz ideia? Bem orgulhoso. Bem orgulhoso. Hã? Bem orgulhoso. Para buscar a humildade. Não, aí talvez. Não, vai depender muito da condição do espírito. Mas eu acredito que se ele vai trabalhar a humildade, é como a gente faz na nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa vontade. Fazei de mim um ser humilde.
Então, quando a gente faz assim essa oração para Deus, não seria mais ou menos como o Espírito estivesse pedindo? Então, fazer de mim um ser humilde. O que a gente ser humilde? É você conviver com outra pessoa que é humilde? Não manda aquele chefe ruim para não pisar na minha cabeça, nem que eu não sei humilde, eu vou baixar a cabeça. Eu vou ficar... E normalmente é assim que acontece. Né? Porque se a gente manda o bonzinho, a gente não consegue ser humilde, a gente pisa na cabeça dele. A gente fala assim, não, eu sou bom, olha como não ajuda as pessoas. Normalmente é assim. Não falam que o maior amigo da gente são os inimigos, né? É verdade. Porque dentro dos padrões da Terra, a gente é diferente. Aqui a gente responde o Espírito. Não é verdade? Então, como a Marília falou, aprendeu muito. E ela sentiu-se individualizada porque ele fez com que ela avançasse, ela crescesse. Mas vamos supor que ele fosse o contrário. Ele fosse aquela pessoa meiga, aquela pessoa doce, e sempre tratasse ela sempre como ela queria. A Marília seria aquela coisa assim, isso me machuca, ele não gosta. Seria uma mulher difícil de conviver. Olha, tá suja ali, tira, por favor. Olha, esse bolo não tá bom, compra outro. Seria alguma coisa assim, porque é assim que só as pessoas se tornam. Isso é natural do ser humano. Porque a gente acaba ficando cada vez mais exigente, mais orgulhoso, né, de alguma forma. E aí a gente não alcança. Nosso objetivo seria unidade. Então, com certeza, a Maria tirou uma mancha muito grande. Você não tá me ajudando mais, viu? Você não tem uma reencarnar. E dessa forma. Então, quer dizer, é como a gente fala, os espíritos nos assistem realmente, do barco, leva uma dor muito grande. Então, assim, eu digo isso porque as pessoas que trabalham com o trabalho de sucessão, as pessoas que trabalham com essa parte, assim, veem que realmente isso daí. Algumas pessoas a gente não pode nem saber a identidade delas. Porque senão talvez até a gente se machucaria, às vezes pode ser muito querido. Né? E a gente vê como que é o sofrimento do lado de lá. Então, para esse espírito, por exemplo, ele fala, nossa, tudo que tem tempo na Terra. E eu tive tanta oportunidade de perdoar, mas por uma questão de orgulho, uma questão, né, daqui da Terra mesmo, uma conduta, né? Eu não consegui perdoar a outra pessoa. Uma coisa tão pequena. E para o espírito é pequeno. Porque é como se diz assim, aqui para o espírito é uma outra realidade, é muito grande. Então, é isso. A gente vai aprendendo, a lâmpada vai ficando, ela vai aumentando sua potência. Vamos por aqui. Ela vai aumentando, ela vai, aos pouquinhos ela vai aumentando a sua potência. E quanto mais ela aumenta suas potências de alguma forma, menos preso à terra ela está, de alguma forma. Porque uma forma que a gente sente mais dor em relação a determinada coisa, por exemplo, a um objeto, a uma pessoa, a uma situação, é quando mais estamos presos a ela, mais dor nós sentimos. Então, quanto mais se desprendemos a essa situação, a esse objeto, a essa pessoa, menos dor a gente sente. Porque imagina quando você trabalha numa função, simplesmente porque você foi colocado ali. Você não cria apego. Se você mandar ele embora, você vai para mal. Mas se você tem apego ao seu trabalho, com certeza vai ver. Porque diz uma coisa, assim, quando você vai dar comida, que já é a comida dos outros, não te dói. Mas às vezes você tem que dar aquilo que é seu para outra pessoa, muitas vezes já machuca. Porque a gente está muito ligado. A gente tem isso aqui. Foi meu da mesma forma. Às vezes quando bate no carro da outra pessoa, não tem problema. Mas quando é no nosso, dói. Não é verdade? Porque é o apego. Mas se a gente não tiver apego, porque tudo que a gente usa aqui na Terra é somente emprestado, né? É somente um empréstimo de Deus. Nada disso nos pertence, nada disso vai ser levado por Deus. A não ser as dores que a gente leva. Né? Então, eu falo sobre o perdão das ofensas, exatamente isso, essa mudança do nosso estado espiritual. Porque um espírito de alguma forma curado, ele não se ofende. Não se ofende, não se decepciona. Porque o intuito dele é servir, somente isso. E se a gente tiver esse intuito de servir, a gente não se decepciona. Que é uma evolução. Sem querer se impor, na verdade. Né? Então,
conforme a gente vai se desprendendo dos dores, a gente sente. Mas só uma assim para a gente conhecer essa parte do perdão. Porque se a gente conseguir compreender isso daqui, que a gente está aqui exatamente para isso, se torna mais fácil a gente trabalhar os nossos sentimentos. Então a gente já não vê mais como uma coisa errada. Aí eu tenho que fazer isso, não como obrigação, mas como uma oportunidade de crescimento a cada dia. É o que Santo Agostinho, essa parte que você falou, é de Santo Agostinho que ele diz. A gente poder dormir sabendo que a gente não tem nada contra o nosso irmão. Então é uma forma de se conhecer dessa forma, da nossa própria condição. Estava ontem vendo uma família que estava pedindo ajuda para Super Nani. Quem conhece o Super Nani? Esse programa? Super Nani, conhece? Né? E ela ajuda as famílias, né? E ontem eu cheguei em casa, a Rayane estava assistindo. A hora que nós saímos daqui. E eu sentei lá, né, assistindo assim, vendo a educação, ela ensinando, e a casa era um casal, assim, ainda novo, com 4 filhos. E a Super Nani foi e ficou lá, inspecionando a casa, vendo onde que ela poderia estar ajudando aquela família. Né? Ela ajuda na educação dos pais, na orientação, na educação dos filhos e como organizar, né, a casa, como educar os filhos. E ela ficou lá, naquele momento que eu fiquei assistindo, eu falei, gente, o trabalho dessa mulher é difícil. Porque ela fica lá o dia inteiro na casa e à noite e só assistindo, como se ela fosse uma câmera filmando ali tudo, né? E as crianças batendo e brigando e aquela coisa, e a mãe limpava a sala e mandava as crianças pro quarto. Ela ia pro quarto e mandava as crianças pra sala. E ela não conseguia manter aquela casa, ela tinha horários, né? E aquela confusão, toda aquela... E ela muito estressada, muito nervosa. Com alguns ela tinha um pouco mais de paciência e com outras crianças não. E quando ela chegava naquele estado assim, que ela não conseguia mais controlar a casa, ela pegou um filme de terror. Ela tinha uma pasta de CD cheia de filmes de terror. Aí ela colocava filme de terror. Eles ficavam quietinhos. Eu que sim. E a Super Nani do lado, né? Gente, o que é isso? Como que uma mãe pode fazer uma coisa dessa? Mas as crianças ficavam quietas, gente, verdade. Eu comecei a rir, mas eu não tá de chorar. Porque aí filmaram a televisão, né? Aquelas coisas mais feias. Mas as crianças lá, sentadinho, quietinho. Eu falei, nossa, depois a Super Nani foi conversar, né? Falou, mãe, você está errando aqui. Pai, você está errando aqui. As crianças, vocês querem que as crianças fiquem quietas, mas elas não têm atividade, elas não têm o que fazer. E aí uma criança gritava, ela pegava na orelha e ela saia puxando e arrastando assim, né? Eu falava, coitado. O pai chegava do serviço e ia fazer a janta, porque era o horário que a mãe estava trabalhando, o menino começava com a chinela, dar as palmadas. E você olhava para a cara dos dois, cada um pior do que o outro, mais triste, mais ranzinza do que o outro. E eu já me vi naquela situação, eu falei, nossa, eu já vivi esse inferno, eu sei o que é isso, mas é o meu inferno. Que o inferno, quem causa somos nós. E a mãe pegou, a Super Nani virou para ela e falou assim, você tem uma raiva muito grande dentro de você que você transfere isso para suas crianças, como que você não gostaria que elas não estivessem aqui. Mas a responsabilidade disso tudo é sua e do seu marido. Eles não pediram para vir ao mundo, assim, entre aspas, né? E vocês agora não estão sabendo educar, vocês não estão sabendo. Ela falou, pois é por isso que eu pedi ajuda, Super Nani, de você. O casal já estava naquele estado que eles não estavam mais aguentando. E as verdades que ela falou para esse casal, onde que eles teriam que melhorar tudo, eles aceitaram. Foi doído, eles choraram e eles reconheceram que eles estavam errados. Só que eles falaram, a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não sabe como fazer. E ela foi orientando. E eu me admirei que a primeira atitude que ela teve em ajudar essa família, sabe o que ela fez? Ela pegou as crianças e ela tinham 2 mais velhos, um casal que era mais velho e um casalzinho menor, são os mais novos. Ela pegou o maior, acho que era de 8, 9 anos, e chamou eles, né?
E eles ficaram numa outra sala assistindo o que ela ia fazer com essas crianças. Porque ela falou que durante esse tempo que ela ficou, ela não viu nenhum momento a mãe beijando ou abraçando as crianças. Nenhuma relação afetiva entre o casal também. Não sentiu, sempre assim, aos gritos e aquele estresse total. E ela falou, vocês não têm o toque. Vocês não têm esse hábito de abraçar, de beijar. E veja como você trata o seu marido. E ela, assim, realmente reconhecendo tudo aquilo. Então, o que ela fez? Ela pegou 2 bonecos e um era o pai, representando o pai, e o outro era representando a mãe. E a mãe, ela sentiu um sentimento de culpa muito grande, de raiva dela por ela não ter paciência com os filhos e bater. Ela não queria bater, mas era a única forma que ela havia de achar para educar aquelas crianças. Então a Fernanda foi com as 2 crianças e falou, olha, esse boneco é a mamãe e esse boneco é o papai. Então eu queria que vocês agora falassem para o papai e para a mamãe o que vocês sentem por eles. E os pais estavam na outra sala assistindo. E a menina virou e falou, a que tem mais dificuldade com a mãe, falou, eu quero dizer para minha mãe que eu amo muito ela, que eu gosto muito dela. E a mãe não esperava essa atitude da filha, porque ela judiava muito da filha. E o filho também falou, eu quero falar para o meu pai e para minha mãe que eu gosto muito deles. E a mãe e o pai choraram muito do outro lado, porque eles tinham esse sentimento de culpa. E foi a hora que chamou as crianças, que chamou o pai e a mãe que estavam chorando, quebrando aquele sentimento, porque eles se sentiam culpados. Levou o casal para o ajuda dos filhos e eles choraram e se abraçaram. E a mãe pediu muito perdão. Filha, me perdoa. Filho, você me perdoa. E eles choraram. E papai, perdoa. Mamãe, eu perdoo. E ele foi quebrando aquele sentimento. E a mãe falou, eu me sinto mais leve, sabendo que meus filhos me perdoaram, sentindo o amor dos meus filhos. E hoje eu vejo que realmente eu não preciso me culpar tanto, mas eu quero melhorar, eu quero fazer diferente. Então, para você ver, para a gente ver, né? Um trabalho de educação, de disciplina, de você ensinar os seus filhos como se portarem, tudo vem começando do quê? Do sentimento. Ela é uma psicóloga, uma terapeuta, né, especialista, mas o que? Ela teve que trabalhar com o sentimento de pai, de mãe, de filho, quebrar primeiro isso daí, aquela dureza, porque ela não ia conseguir fazer com que as crianças aceitassem aquela disciplina que ia ser colocada ali. Por quê? Porque se a Super Nani chegasse lá e falasse, olha, vocês têm que fazer assim, assim, assado, tem que sentar de televisão, hora de comer, tem que comer. Quer dizer, meu pai já não me abraça, já não me beija, eu não sinto que meu pai sinta nem um pouco de amor por mim, e agora virou um carrasco. Porque agora já faz assim. Então, quer dizer, eles precisavam sentir que aquilo que estava sendo colocado era por amor a eles. Porque precisava daquilo ali para harmonizar aquela casa. Então eles não receberam isso com raiva, com ódio. Então eu assisti, chorei, me emocionei muito com aquela mãe, que eu me coloquei no lugar daquela mãe, daquele pai. E a Rayane viu e falou, mãe, você... Teve algumas coisas que a Rayane me chamou a atenção. E falou, mãe, você viu? Ela saiu com as crianças e foi passear, arrumar os cabelos. E a gente, eu quero arrumar meu cabelo. Você falando, brincando assim. A Rayane falou, né? Vamos sair, você e a Bia, e vamos arrumar nossos cabelos também para passear, né? Eu falei, é verdade, né? Assim, interagi um pouco com a minha filha, né, nesse momento. Mas assim, o perdão que a gente vê, né? Para você ver uma mãe que sofre, gente, ela estava sofrendo dentro da própria casa dela, com ela mesma, o sofrimento que estava causando era ela mesma, por não ter, né, essa disciplina, por não ter consciência. E ali depois foram colocadas regrinhas. Olha, se você não comer toda a sua comidinha, você vai sentar lá no tapetinho, que é para você pensar, para você refletir nas suas situações. Não existe mais força física. O pai não tem que ficar batendo, né? Mas tem a conscientização. Se você fala, ensina, ele não obedece, tem a consequência. Né? Mas tudo isso com quê? Com amor. Então a mãe pegou a criança e foi colocar lá no tapetinho, ela beijou, abraçou, falou, eu te amo, porque eu te amo, você vai ficar tudo no tapetinho para você aprender.
Porque a mamãe te ama e a mamãe quer que você aprenda. Então você vai sentar lá no tapetinho. Então é a mesma coisa que Jesus faz com nós. A espiritualidade faz com a gente. Eles nos amam. Aí traz o Evangelho e mostra a disciplina pra gente. Como que devemos nos portar, como fazer. Mas se a gente não faz direito, a gente senta no tapetinho também. Quantos nós nos sentamos no tapetinho de todos os sentimentos que o Kazu e o Aldo falou aqui? Então eu sento no meu tapetinho da decepção, ou eu sento no meu tapetinho da mágoa, ou eu sento no tapetinho da raiva. É tudo um tapete. Que você fica sentado ali dentro, ali naquele tapetinho, para você refletir. Por que da decepção? Eu fui, a Dilma falou, né, agressão. Aí o Kazu falou assim, agressão física é algo difícil de perdoar. Porque se alguém vem e me bate, toca no meu corpo, não é só uma dor do espírito, mas é a dor carnal. E talvez a humilhação de se sentir agredido faz com que doa muito mais, né? Mas por que disso? É aquilo, sempre o Evangelho fala, volta para dentro de você e pensa, por que você está atraindo essas coisas para você? Por que você aceita? Por que eu aceito isso para mim, de alguma forma? Por que eu não consigo me libertar? Porque naquele momento eu estava certa e ele estava errado, ou ela estava errada e ela me agrediu. E ela não tinha o direito de fazer isso, ela não tinha o direito de me agredir, nem verbalmente e nem fisicamente. Não tinha o direito. Só que muitas vezes a outra pessoa se acha no direito. E aí? Você vai conversar com outra pessoa, olha, pensa, reflita nos seus atos, mas é a minha verdade, eu estava certo e não me arrependo. E se tiver que bater, eu bato de novo. E agora eu bato dobrado porque você já está me enchendo o saco aqui falando que eu não deveria ter. Então, aqui o que é? A pessoa, ela tem um orgulho dentro dela e ela não aceita. Então, vamos pensar, quem que talvez seria mais merecedor de pena? A que foi agredido ou o agressor? Porque o agressor, ele ainda está carregando isso daí dentro dele. E aonde ele for, ele vai agredir. Você foi agredido, mas você entende que aquela pessoa não entende, que ela não compreende, que ela não tem o domínio ainda das suas forças, dos seus sentimentos, eu acho que é muito mais fácil no sentido de que você tá, pelo menos eu não levantei a mão. Ele levantou porque ele não tinha ainda o entendimento. Doeu na hora? Doeu. Ninguém recebe um tapa, ninguém recebe e aceita assim de boa, não. Porque como fala, todos nós temos inferioridades. Isso leva tempo. Já comentamos de outras vezes aqui, de histórias que séculos, né, anos aí à frente de pessoas, de espíritos desencarnados ainda buscando seus filhos, buscando ainda se vingar, né, de pessoas, espíritos que já não estão mais aqui, mas estão aí, correndo atrás disso, do prejuízo que acharam que tiveram, né? Então, assim, coloquei para vocês os que eu assisti ontem, que parece assim que é uma coisa tão boba, mas para vocês verem assim, que começa dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. E essa mãe, ela começou assim, o sorriso, que estava sendo difícil para ela, mas ela, sabe o que ela falou? Ela falou que eu estou mais feliz porque eu não mais vou dormir com peso e arrependimento de ter batido nos meus filhos, porque eu batia e me arrependia, batia e me arrependia, e não sabia como fazer, como voltar atrás. E ela batia e se arrependia. Então hoje, ali, aquele tapetinho ajudou com que ela não mais batesse. E ela ia dormir sem esse peso. Quer dizer, foi cada vez mais dando força para ela. Né? Qual é a mãe que quer bater no filho? Não quer, gente. Às vezes, quando você está bem, você não quer levantar a mão para ninguém. Não é? Mas às vezes você volta para casa tão estressado que você quer dar um sabafe, descontar na verdade. Você não quer bater, você precisa extravasar isso de alguma forma e você extravasa em cima de um outro, de outra pessoa, ou é o seu filho, ou é seu marido, ou é algum. Você sente essa necessidade. Por quê? Porque somos humanos, somos encarnados e precisa de alguma forma. Né? Sente essa necessidade. Ainda é difícil pra gente, na hora daquela raiva, a gente voltar pra dentro, ficar quietinho no canto e pensar, não, eu tenho que me controlar,
calma, isso vai passar. Deus me ajuda. Né? Às vezes no impulso, no calor da situação, a gente não consegue se controlar. Mas o Evangelho vem e mostra pra gente que com Deus, com a espiritualidade toda nos ajudando e com essa capa, que é essa proteção que a gente tem no corpo, a gente não vai extravasar tanto. A gente já tem essa proteção, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, mas assim, entendendo que dentro da nossa casa é que começa o trabalho, o exercício do perdão, dentro da nossa família, né? Então, assim, eu sempre vi o meu pai, um homem, assim, eu vejo, assim, respeito muito, eu tenho uma admiração muito grande para ele, porque quando eles se separaram, foi meu pai que me criou, e eu tinha uns 5, 6 anos, e ele foi meu pai e minha mãe, né? Então, até hoje eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, assim, mas foi difícil para mim aceitar que meu pai é ser humano e que ele erra também, e que ele tem as dificuldades para ele. Foi depois de adulta que eu vim assim entender. Até então eu nunca quis enxergar as dificuldades que ele tinha. E às vezes assim, é difícil pra gente ver que as pessoas que a gente ama, que a gente idolatra de alguma forma, têm dificuldade de perdoar, tem dificuldade para lidar com situações, porque ele é um ser humano e ele também traz orgulho, né? E aí você vê, quando é com a nossa família, parece que quando as coisas acontecem com pessoas do próprio sangue, assim, né? Tudo parece que é mais intenso, tudo parece que é mais doído, é mais forte, né? Então, assim, eu vejo que dentro da família, Deus dá essa oportunidade de vir todo mundo ali como pai, como filho, como mãe. Por quê? Porque é só assim que é mais fácil de a gente trabalhar, exercitar o sentimento do perdão. Porque se o pai ofende o filho, ou a mãe ofende o filho ou a filha, essa mágoa você vai trazer ele muitas vezes, e lá na frente, como a Marilda aconteceu com ela, lá na frente você vai ter que reparar. E às vezes quando você fala assim, é a minha mãe, é o meu pai, eu tenho a obrigação de perdoar, eu tenho a obrigação de entender, de compreender eles, né? Mas não seria uma obrigação, mas parece que aquela ligação carnal, que eu saí daquela barriga, foram eles dois, eu devo um sentimento de gratidão por essas duas pessoas, por ter dado a oportunidade de me dar esse corpo e me dar essa vida. Você começa a voltar, né, para o lado espiritual, e você começa a ver que tudo bem, pode ter as imperfeições que seja, mas o sentimento de gratidão tem que estar junto, porque se nós estamos aqui, precisou de alguém gerar, né? De alguém se unir para permitir que a gente estivesse aqui. E para a gente estar aqui, hoje ela é mãe, mas ela é filha também, né? Então nós vamos sendo pais e somos filhos, e tudo a gente vai ser um dia, avô ou vó, vamos ser tio, vamos ser essa família. Para quê? Para compreender o sentimento em todos os sentidos, sendo que na verdade ele é um só. O amor de mãe, de pai, para Deus, ele é um só, não existe diferença entre o amor de homem e de mulher. Mas como estamos num corpo diferente, que é de homem e outro de mulher, exercitando os sentimentos de que o homem parece que ele tem aquele papel já, a sociedade já colocou o papel do homem e o papel da mulher, né? Então, quando a gente precisa exercitar esse sentimento de amor, parece que é meio diferenciado pelo corpo. Homem pensa assim, mulher pensa assado, né? A gente sempre tem algumas piadas, algumas coisas que a gente coloca, mas na verdade, a verdadeira essência do amor, ela é só uma. Então, pensando nesse amor que ele nasce da família, no meio da família, daquele primeiro lugar onde que você convive entre as quatro paredes, né, dentro de uma casa, é onde que a gente tem que voltar sempre e refletir dentro de nós, será que essas coisas não vêm lá da época de criança? As nossas verdades, né, as nossas decepções. Por hoje, se alguém faz algum mal pra gente, a gente entende que isso é errado. Por que a gente entende que isso é errado? Por que isso é tão triste?
né? Então, não tem jeito. Eu fico pensando, tudo que eu falo, sempre vem aquele pensamento de que é o momento de você com você mesmo, ter que voltar para dentro de você e analisar e se autoanalisar e se perdoar sempre. Porque a gente carrega muito sentimento de culpa o tempo todo. A gente estuda o Evangelho e a gente fala assim, mas Jesus fala assim, mas eu sou ser humano? Será que é o Espírito que está me falando? Será que sou eu que tenho esse pensamento? Às vezes a gente cria tanta confusão na nossa cabeça, como o Cazu falou, às vezes a gente fica tão embananado, meio perdido, né? Com tantas informações, mas a gente sempre procurar entender se aquela atitude, dentro de tantos pensamentos, você vai ter que tomar uma atitude. E se aquela atitude que você está tomando, você está fazendo o papel de servir. Porque enquanto você está pensando, só está aqui, na cabeça. Mas a partir do momento que você tomou uma decisão, que você tem que tomar uma atitude em relação a alguma coisa, pensar se a gente está servindo a Deus ou se a gente está servindo ao nosso orgulho, à nossa vontade. Né? Tá bom? Desculpa se eu falei demais, mas obrigada, tá, gente? Você de hoje? Pô, eu expliquei mal para mim. Eu saí na cor. Todos nós estamos aqui para esse aprendizado. Ninguém está aqui a passeio. Então isso faz parte da vida de cada um. Né? Só falando assim que nesse período agora, né, a gente até passa por um período de transição, estão surgindo bastante crianças, né, índigo, né, são aqueles espíritos que já têm um conhecimento, já traz também, assim, de alguma forma, né, para atuar com a Kelly. Então eles também, de alguma forma, já estão vindo na Terra, estão reencarnando dentro das famílias, trazendo a nós um novo conceito, né, o sentimento de amor. De uma forma muito mais simples, mais objetiva, mais direta. Então é muito importante que a gente dê atenção a essas crianças que estão vindo, né, de alguma forma. E realmente, uma mensagem que deu para entender, que uma criança que falou, foi exatamente isso. Não dá para saber, não dá para querer a gente ser dono de alguma verdade, não dá para a gente ter certeza daquilo que a gente fala. Porque a gente não conhece o universo todo. Enquanto você está preso aqui na Terra, você está muito preso às suas limitações. E você nunca pode dizer que conhece uma verdade, porque você não tem essa condição, não tem essa perfeição dentro de você. Então, dentro de cada um de nós, por que a gente fica ostentando um sentimento de orgulho, querer ser a verdade, sendo que essa verdade não pertence a Deus, pertence somente à nossa própria condição. Né? Então, quando a gente perceber que a gente já cresceu, que a gente já evoluiu, que a gente está amadurecendo, é naquele momento quando as coisas passam por você e você já não percebe. É aquele momento que você nem tem o pensamento mais da maldade. Você nem tem o pensamento da decepção. Você nem tem o pensamento do desgosto. Por quê? Porque você já não está sofrendo mais por ele. Então, com certeza, você não precisa também se dar o trabalho de perdoar. Porque você não se magoou com isso. Mas a partir do momento quando a gente se magoa com alguma coisa, é porque realmente ainda ele existe dentro de cada um de nós. Eu só posso reconhecer aquilo que eu conheço. Se eu não conhecesse a cor branca, talvez ela não seria perceptível a mim. Então, se eu não conhecesse o ciúme, eu jamais sentiria ciúme. Mas se eu conheço o ciúme, é porque ele existe, é porque de alguma forma eu não superei. Porque aquele que venceu o mal, ele nem sequer tem o pensamento da maldade. Né? Então, em relação ao perdão, da mesma forma. A partir do momento que a gente não se ofende, a gente não se tem o trabalho de perdoar. Né? Então, a gente vai amadurecendo, vivenciando a cada momento. Então, quantas coisas, às vezes, a gente já não entende dentro de cada um de nós. Porque nem pessoas
que não consegue ter um dia de paz na vida dela, não consegue ter um momento de paz na vida dela. Estamos falando de felicidade, de paz mesmo. Porque tudo a incomoda, tudo realmente não permite que ela se sinta bem. Então veja quanta perturbação tem essas pessoas. Imagine isso numa lâmpada de 100 watts no mundo espiritual. Como que é o desequilíbrio desses espíritos? Né? Então, de alguma forma, se a gente tem uma paz dentro de cada de nós, aquele dia ou aqueles momentos, significa que a gente já superou muito, já andamos muito. Porque você está em paz, você nem sequer está lembrando, nem sequer está percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Isso acontece às vezes no nosso caminho. Às vezes você está num ambiente, você viu como as pessoas estavam falando mal de você, fala, não, nem percebi. E você nem sequer olhou, deu atenção àquilo. Então, de alguma forma, você já superou aquilo. Você já não se incomoda mais com quantas pessoas ganham, se ela ganha mais do que você, se ela ganha menos do que você, a roupa que ela veste, o carro que ela anda, a casa que ela tem. Essas coisas elas vão pouco a pouco tendo uma mudança nessa escala de valores que a gente constitui. Isso significa então que nós estamos avançando, deixando mais de ser materialista e sendo mais espiritualista, de alguma forma. Vamos fazer uma oração que a gente possa. Os outros querem falar algumas coisas? Então vamos os pensamentos, tá? Então vamos lembrar também de todos os nossos familiares, de todos os nossos entes queridos, para que eles possam, junto conosco, compartilhar esse alimento espiritual. Sua presença de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Virgem Maria Santíssima. Digníssimo Pai, Deus de todo amor, Deus de toda bondade, Deus de infinita misericórdia, perdoe-nos, Senhor, pelas nossas faltas, perdoe aos nossos devedores, e dai-nos assim o discernimento da compreensão do Teu amor, permitindo assim a todos nós compartilhar da Tua luz, da Tua bondade para com os nossos irmãos, instruindo-nos e auxiliando os verdadeiros caminhos da vossa santa paz, permitindo assim sempre a companhia dos bons espíritos, a eles nos ensinar a prática do bem, a prática da caridade, exercitando os nossos corações no ato da bondade, no sentimento fraterno. Obrigado também a todos os nossos santos protetores, nossos espirituais que nos assistem, rogando pelo auxílio de nossa Virgem Maria Santíssima, que possa assim interceder em favor de todos os nossos irmãos em sofrimento, de todos aqueles que nos assistem, de todos aqueles que se perseveram em busca da salvação, em busca do auxílio. Que a sagrada luz divina de nosso querido Pai possa assim confortar esses corações entristecidos, que trazendo o vazio na alma, o amor de nosso querido Pai possa se preencher os vazios, auxiliando e amparando, envolvendo a todos nas energias salutares, fazendo de nós apenas instrumentos de vossa luz divina, fazendo de nós o instrumento da vossa vontade. Dai-nos hoje e sempre a oportunidade do trabalho, em comunhão com o Teu amor, em comunhão com a Tua vontade. Com a Tua graça divina. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.